Olá, Osvaldo Gomes. Ahm, Vou fazer uma resenha de um livro que li recentemente. O livro intitula-se Managing Oneself, de autoria de Peter Drucker. Peter Drucker é um clássico em gestão mundial. Na nota biográfica aqui no livro diz que ele foi gestor, né, só uma curiosidade, foi consultor de mais de 32 nações. É incrível. Neste livro, Managing Oneself, uh, que em tradução livre seria gestão pessoal, né? Gestão pessoal. Peter Drucker apresenta alguns pontos nos quais devemos nos apegar se queremos fazer uma gestão pessoal eficaz. E ele diz que tal como Napoleão, Da Vinci, Mozart, que eram pessoas que tinham desempenhos excelentes, precisamos também de, de descobrir, de gerir a nossa pessoa para podermos então ter desempenhos bons e estarmos num nível, num lugar na nossa performance, de formas a podermos contribuir mais para o mundo, porque afinal é isso que se trata, né? É disso que se trata. Hum, e ele diz que um indivíduo comum tem 50 anos, tem uma vida de 50 anos de trabalho. É muito. Então é preciso estar alerta. Preciso estar alerta. Os assuntos tratados no livro são em forma de pergunta e ele no final do livro ele alerta dizendo que os desafios de gerir-se a si próprio são óbvios e são muito elementares e isso pode parecer clichê, mas muita gente não nota que precisa gerir-se a si próprio e então vemos o que vemos. O primeiro ponto é quais são os seus fortes, ou seja, quais são os seus pontos fortes. Peter Drucker, nesse capítulo, ele diz que muita gente pensa que sabe uh, em que são boas, mas ele ousadamente afirma que não. Infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas não sabem que são boas, não sabem quais são os seus pontos fortes. E ele diz que é muito mais fácil atingir a excelência a partir da alavancagem dos pontos fortes do que atingir a mediocridade de uma certa área a partir da alavancagem dos pontos fracos. Ou seja, quem tenta trabalhar nos seus pontos fracos está condenado a nunca suceder. Mas quem descobre os pontos fortes e trabalha neles atinge a excelência com muito mais facilidade. Muito menos energia, muito menos tempo e muito menos trabalho. E para descobrir os pontos fortes, ele apresenta aqui uma técnica, sugere uma técnica chamada análise de feedback. A análise de feedback ele diz que é fazer uma nota das nossas expectativas, uma nota escrita. Agora temos tecnologia, mas o papel ainda funciona. Uma nota escrita daquilo que esperamos antes de tomarmos uma decisão ou de termos uma ação importante. E 9 a 12 meses depois fazer uma avaliação do que foram as nossas expectativas com o resultado que atingimos. Hum, E ele diz que essa técnica permite rastrear os nossos padrões, o que fazemos, o que fazemos e o que deixamos de fazer, o nosso nível de performance, as nossas competências e incompetências, as nossas lacunas de conhecimento na área em que atuamos, e etc, e etc. Nesse capítulo ainda ele fala das boas maneiras. Ele diz que as boas maneiras são o óleo lubrificante das relações humanas. Ele diz que todo o corpo em movimento é lei que todo corpo em movimento, quando se toca com outro, entra em contato com outro, cria fricção. E as pessoas são assim também. Para suavizar essa fricção, as boas maneiras é que praticamente entram
um simples bom dia, um simples obrigado, um simples me desculpe ou por, por favor, são maneiras que permitem trabalhar em grupo de forma eficaz. O outro aspecto é como é o meu desempenho, qual é a minha performance. Neste capítulo ele diz que as pessoas trabalham de uma certa maneira, tal como os nossos pontos fortes são inatos, nascemos com eles, a nossa forma de trabalhar também é inata. Nós trabalhamos em condições e de uma forma específica para obter o maior desempenho possível, principalmente nessa era do conhecimento, que o trabalho deixou de ser de manufatura industrial e é mais de conhecimento. E então ele diz, para isso precisamos nos perguntar, somos bons ouvintes ou somos bons leitores? Somos ouvintes ou somos leitores? E ele apresenta exemplos de vários presidentes dos Estados Unidos que tinham secretários, por exemplo, o John F. Kennedy tinha secretários que passavam-lhe relatórios em escrito porque ele era um bom leitor, não era um bom ouvinte. E também descobrir como nós aprendemos. Aprendemos escrevendo ou aprendemos ouvindo-nos a nós próprios? Aprendemos tomando várias notas em escrita? Aprendemos observando? Aprendemos fazendo? Há quem aprende a fazer. Se não fazer, não vai aprender. Ou ainda aprendemos em grupo. E não será que aprendemos sozinho? Você aprende em grupo ou aprende sozinho? E se aprendes em grupo, hum, se aprendes em grupo, hum, qual, em que tipo de relação você aprende? Aprendes quando és subordinado ou aprendes quando és líder? Quando és líder. Um outro aspecto para a gestão pessoal é quais são os meus valores, ou seja, é responder essa pergunta, quais são os meus valores. Precisamos ter valores para chegar à excelência. E os valores também gerem as organizações. E as organizações precisam, ou nós devemos entrar em organizações cujos valores se assemelham aos nossos. Isso, isso cria mais entrosamento, mais desempenho e tudo mais. Há um capítulo que foi suprimido dessa minha versão digital, mas fala dos valores, fala dos objetivos. Para gerir-se pessoalmente, precisamos também de ter objetivos. E os objetivos têm que ser estabelecidos têm que ser mensuráveis, têm que ter uma data, têm que estar centralizados no eu, né? No eu. Nós somos a única pessoa no mundo que falamos a palavra eu, então temos que usá-la o máximo possível, né? Pondo de parte aquela teoria do egocentrismo. E também a outra parte é sobre a responsabilidade sobre as nossas relações. Ele diz que muito pouca gente atualmente consegue trabalhar ou ter as coisas feitas sozinho. Hoje trabalha-se em equipa. Colaboração é fundamental e é inevitável. Então é preciso saber trabalhar em equipa. Ele diz: hum, primeiro, primeiro é admitir que os outros são indivíduos tanto quanto nós. Eles perversamente insistem em agir como seres humanos. Eles têm também seus pontos fortes, têm também sua maneira específica de atingir resultados, têm igualmente valores. Portanto, para sermos eficientes, temos que conhecer os seus pontos fortes, o estilo de performance e os valores dos nossos colaboradores de alta e de baixa hierarquia. E tem um outro capítulo que fala a segunda parte da tua vida. Tem a ver com gestão de carreira. Muita gente depois dos 20 anos de trabalho aposenta-se, mas ele aconselha
a fazer uma outra atividade para manter-se ativo, como gerir a igreja, criar grupos de iniciativa social e etc. Então, este é o livro Gestão Pessoal ou Managing Oneself, de Peter Drucker. Fantástico, muito sucinto, vai direto ao assunto, e pronto. Acredito que hajam versões em português na internet, principalmente em torrent. Então, aconselho a baixar ou a comprar nas lojas locais. Tchau!